Olá, tudo bem? Eu sou a Bia Moretti e se você tá aqui agora nesse vídeo é porque você quer descobrir que raios sou eu, né? Esse vídeo aqui é o vídeo da minha história. Eu vim contar um pouquinho pra você sobre por que eu decidi vir pra internet, começar a falar sobre ajudar a mulherada a gozar. Como que eu faço pra ajudar você a chegar lá? E a minha história, ela tem tudo a ver com isso que está acontecendo agora. Eu, possivelmente, assim como você que está aqui me assistindo, também tive muito problema nessa vida para conseguir deixar a minha sexualidade mais aberta, poder ser uma pessoa mais aberta comigo mesma. Foi uma busca incessante comigo e essa busca vem desde lá de trás, desde quando eu tinha os meus 7 anos de idade. Pode parecer um pouco prematuro isso, mas a questão é que eu tive uma disfunção hormonal quando eu era pequena. Eu tinha 7 anos e foi a primeira vez que a minha mãe me levou num ginecologista porque eu estava começando a ter pelo pubiano. E isso era uma coisa que uma criança com 7 anos de idade não deveria ter. Então, começou toda a minha saga para descobrir o que estava acontecendo comigo. Então eu tive uma disfunção hormonal. Não foi uma coisa que aconteceu porque eu estava sendo estimulada ou algo parecido. Na verdade, até hoje, eu não faço ideia do porquê que isso aconteceu comigo. Mas o fato é que aconteceu. E eu comecei muito cedo a desenvolver tesão. Claro, porque se os hormônios começam a ficar à flor da pele, a primeira coisa que acontece é você ter que começar a ter cosquinha em lugares onde você não deveria ter. E aí é que começou o meu problema. Porque eu comecei a sentir a cosquinha. E eu comecei a usar os meus momentos enquanto eu estava, por exemplo, no banheiro, né? Que era o lugar onde eu poderia ficar sozinha, porque eu morava num apartamento, eu morava com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Meu irmão tinha o quarto dele, mas eu, meu pai e minha mãe dormíamos no mesmo quarto. Então não era uma coisa que dava pra fazer tipo assim embaixo do edredom ali, do cobertor. Então os momentos que eu tinha eram os momentos que eu estava no banho. Então com isso eu conheci o meu amigo chuveirinho, né? Eu acho que muita gente aqui também já passou por isso, já deve ter ali a sua experiência com o chuveirinho e querendo ou não, cara, chuveirinho ele ajuda a gente demais. É uma loucura, né? Só que o que acontecia? Era muito legal, eu sentia muito prazer com aquilo, mas o grande lance é que eu tinha não só prazer, mas eu tinha muita vergonha, né? Do que estava acontecendo, eu tinha muita vergonha, achava que aquilo era um pecado, né? Eu fui criada dentro da igreja católica, então eu achava que aquilo era a coisa mais absurda que poderia acontecer na face da terra, porque eu nunca conversei com ninguém sobre isso. Eu tinha 7 anos e eu não tinha absolutamente ninguém para falar sobre isso. No máximo, o que as pessoas me diziam sobre sexualidade, digamos assim, era o quê? Era que eu não podia ficar usar uma saia muito curta para minha bunda não ficar aparecendo. Eu não podia mais ficar andando, desfilando de calcinha dentro de casa, porque eu já estava virando uma mocinha. E eu não podia mais nem ficar sem camiseta, porque como a questão hormonal já estava começando a acontecer, eu comecei a desenvolver peitinho também. Então, cara, a minha infância foi extremamente conturbada por causa disso. Não que eu tenha virado uma depravada, tá, gente? Isso não aconteceu. Mesmo eu tendo um contato com essa parte sexual muito cedo e ter me masturbado muito nessa época, eu não virei uma depravada por causa disso. Pelo contrário. Aquilo foi um negócio que foi tão significativo pra mim, eu não ter tido ninguém pra falar sobre isso, que me fez ser uma pessoa um pouco retraída. Eu sempre fui um pouco retraída por causa disso. Eu tinha vergonha, né, do meu próprio corpo. Porque imagina, eu era a única menina entre todas as outras que já tinha pelo pubiano.
numa idade que ninguém sabia me explicar por que aquilo estava acontecendo. E mesmo que eu dissesse, não, minha mãe me levou ao médico e eu tive uma disfunção hormonal. O que é isso para as colegas de 7 anos de idade? Nada. Não significa nada. Então eu era a esquisitona, eu era a diferente. E sofri muito por causa disso. Eu tinha vergonha de tirar a minha roupa na frente das minhas amigas. Eu deixei, né, de ir na casa, frequentar a casa das minhas amigas, dormir na casa delas, tomar banho, então, perto de outras meninas, era uma coisa que eu abominava, era impossível. Eu não trocava nem de roupa. Então, foi uma fase muito difícil, que eu, na verdade, só comecei a me desvencilhar disso quando eu já estava com 12, 13 anos. E só para vocês terem uma ideia, eu tive essa disfunção hormonal e o médico disse assim, ela vai menstruar com 9 anos de idade. Isso não aconteceu. Eu só fui menstruar depois dos 13 anos. Então, tipo assim, eu tive um sofrimento ali por causa dessa disfunção e sem nenhum tipo de alicerce, de base, de alguém, né, dizendo pra mim o que era. Minha mãe é uma senhora, ela era muito mais velha do que eu, né? Minha mãe me teve com 34 anos, hoje ela tá com 80, então vocês imaginam que ela era uma pessoa que não sabia lidar com isso, não sabia conversar comigo sobre isso. Eu não culpo ela. Eu acho que ela fez o papel dela e ela fez do jeito que ela tinha sabedoria pra fazer, né? Então, a partir dos 12, 13 anos é que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, digamos assim, com as minhas amigas, para poder conversar sobre isso, para poder dizer o que eu estava sentindo ou o que estava acontecendo com o meu corpo. E isso foi difícil, né? Estar sozinha nesse momento. Principalmente porque você fica achando que aquilo é errado. Masturbação é errado, né? Sentir prazer é algo errado. E cara, isso pode detonar demais com a nossa cabeça. E é por isso, inclusive, que hoje eu tô aqui falando sobre isso. Porque detonou com a minha. O que isso fez, o que isso acarretou na minha vida? O que aconteceu comigo depois? Eu sempre fui uma menina que me achei menos do que todas as outras. Então eu sempre me achei o patinho feio da escola, eu sempre achava que ninguém ia gostar de mim, né? Eu tinha esse paradigma dentro de mim de que eu não era uma pessoa que merecia ter alguém. Por quê? Sei lá, porque talvez eu não fosse bonita o suficiente, ou porque eu tinha uma perereca diferente das outras amigas, entendeu? Então, aquilo, sei lá o que aconteceu na minha cabeça, mas isso fez com que eu me sentisse menor. Aquilo fez com que eu me sentisse inferior. E isso foi catastrófico pra mim. Por quê? Eu descobri lá com os meus 15 anos, 16 anos, eu descobri que da minha rodinha de amigas, eu era a única que ainda não tinha transado. Olha que coisa louca. Lá com 7 anos de idade, eu comecei a ter pelo na buceta, eu comecei a ter pelo pubiano com 7 anos de idade. E aí, eu não fiquei menstruada. Todo mundo tinha ficado menstruada, menos eu. Depois eu descobri que todo mundo tinha dado, menos eu. E eu falava assim, gente, onde é que eu tava? Que armário que era esse que eu tava que eu não vi passar a coisa? E é louco, porque as minhas melhores amigas, a gente saiu, sei lá, com alguém que era um pouco mais velho, tinha lá seus 16, 17 anos, e aí a conversa começou a ir pra esse lado, e eu fiquei assim, gente, mas que isso? Mal beijo na boca? E aí rolou toda essa história e eu descobri que eu não tinha transado ainda e que todas as minhas amigas tinham transado.
E eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E isso achando que eu era a maior das pecadoras. Por quê? Porque eu me masturbava. Olha só que loucura. As minhas amigas já estavam dando a rodo por aí e eu nunca tinha feito isso e tava ali, né, pá, me segurando. E não foi ali não foi ali naquele ano, digamos assim, que eu ainda perdi minha virgindade, foi bem mais pra frente. E conversando com as amigas, entendendo, né, entendendo nada, mentira, não tava entendendo era nada. O que eu não entendia era que elas não falavam sobre a masturbação, mas falavam sobre as transas que elas tinham. Com o menino, com o cara, com como que era, como que tinha sido, se tinha sido legal, se não tinha, mas ninguém falava sobre gozar. Ninguém falava sobre isso. E no meu entendimento, porque quando eu tava na minha casa, lá no meu banheiro, o que acontecia? Eu gozava. E muito. Entendeu? E eu falava assim, gente, mas que engraçado, né? Mas e aí? Mas e o final, assim? Como é que é? Isso não acontecia. E eu falava, uai. Então é assim? Será que é assim? E de novo, sexualidade na escola, isso não existe. Educação sexual na escola, cara, só a maior balela que pode existir. A gente aprende, infelizmente, na rua mesmo, porque nem em casa, com os pais, a gente consegue ter uma abertura pra falar sobre isso. Eu mesma, depois que eu tive a minha filha, depois que ela tava adulta, eu tentei conversar com isso, sobre isso com ela, e ela... Então, assim, eu acho que isso é uma coisa do ser humano mesmo, de não querer abrir algo que é tão íntimo. Talvez seja isso. Só que, qual que foi o problema? Aquela menina, aquela Bia, aquela Fabiana, porque naquela época eu ainda era Fabiana, gente. Meu nome é Fabiana, pra quem não sabe, muito prazer, Fabiana. Mas sempre fui chamada de Bia. Bia foi a minha mãe que deu esse nome pra mim. E depois quando eu virei cantora, que isso é uma história pra um outro momento, eu acabei usando o Bia pra ser meu nome profissional, digamos assim. Meu nome é artístico. Mas, vamos lá, segue. A grande questão é que quando eu fui ter a minha primeira transa, né, eu já tava com 16, quase 17 anos já, eu encontrei um menino bonitão lá, tal, e que ele resolveu que queria, né, fazer o serviço ali. E foi muito engraçado porque a gente tem toda aquela história, todo aquele esquema, vamos ver como é que é, vamos procurar, vamos ver livro, vamos ver filme e tudo mais. E aí, né, na época, o que tinha era a tal da Capricho, então a gente começa a ler, ai, como vai ser a sua primeira vez? E não sei o que, converse com o garoto. Ai, Jesus, se a gente não consegue conversar nem com os caras que são adultos, imagina uma menina de 16 anos conversando com um moleque de 18, dizendo, olha, eu sou virgem. Cara, é pedir pra dar merda. E deu. Claro, lógico que deu merda, né? O que aconteceu? Foi uma bosta. Foi uma bosta. Eu senti uma dor descomunal. Ele basicamente foi lá e botou o bagulho pra dentro, né? Porque é isso que eles sabem fazer nessa época. E, cara, foi uma das piores experiências que eu tive na vida. E sabe qual que foi a pior coisa? É que quando eu contei pras minhas amigas, eu disse que tinha sido maravilhoso. Esse foi o grande problema. Porque eu não queria admitir para elas que a minha primeira vez tinha sido uma porcaria. Eu disse que ele foi muito compreensivo, que ele fez todo um esquema
pra daí a gente transar. Mas de verdade foi uma merda. Uma merda com M bem grande. Foi uma das piores experiências sexuais que eu tive na vida. E o pior de tudo, sabe o que que era? É que ele tinha namorada. Eu achei que ele tivesse terminado com a namorada dele. Olha só as coisas que a gente acredita, né? E mesmo assim eu deixei acontecer. Eu tinha 16 anos. Mas eu deixei acontecer. E foi uma merda. Mas eu não contei isso para as minhas amigas. Para as minhas amigas eu disse que foi ótimo, achava ele lindo, maravilhoso, um menino imenso. Na época, inclusive, tinha uma novela famosa que o Marcelo Antoni estava fazendo, que era, quem é da minha época aí vai lembrar, que é um moço lindo, alto, de cabelo encaracolado, moreno, de olho verde, a coisa mais linda. E o dito cujo era parecido com ele. Então eu falei, bom, pelo menos era bonitinho, né? Eu não dei pra qualquer um que era vagabundo por aí. Era um moleque bonitinho. Bom, depois desse primeiro namorado, eu pulei pro meu futuro marido. Dá pra acreditar? Pois é. Eu dei pra ele e depois eu fui ser presenteada com o namorado que virou o meu futuro marido. Com 17 anos. E é muito engraçado, porque assim, a minha história, né? Eu fiquei 9 anos casada. Eu me separei com 27 anos. Eu saí da cidade onde eu morava, que é Ribeirão Preto. Eu fui para Campinas para estudar. Eu queria fazer faculdade de música na Unicamp. Fui fazer cursinho em Campinas, montei meu apartamento, fui procurar lugar para eu morar. E no final da história, o meu namorado da época, né, que depois se tornou meu marido, ele foi morar comigo. E claro, né, a minha relação com ele foi diferente, digamos assim. Quando eu fui transar com ele pela primeira vez, ele era um cara 10 anos mais velho do que eu, então ele era um cara um pouco mais experiente. Um pouco, tá, gente? Um pouco. Porque ter mais idade não quer dizer absolutamente nada nessa vida, isso eu sei. Porque depois eu tive outras pessoas e isso eu sei. Foi legal. Ele era mais habilidoso, digamos assim. A gente tinha, né, um outro esquema. Mas a realidade é que eu nunca gozei com ele. Fingia horrores. Horrores. Porque pra mim era assim que funcionava. Né? A gente finge. A gente finge porque a gente não quer parecer que a gente é frígida, que a gente não sente tesão. A gente finge pra agradar a pessoa. A gente finge pra mentir pra gente mesma, talvez. A gente finge. E eu passei 9 anos da minha vida sendo fiel a ele e fingindo que gozava. Tive minha filha, nós ficamos casados 5 anos, aí eu tive a minha primeira filha com 24 anos, tinha acabado de terminar a faculdade e, cara, a grande questão é que eu ficava assim, me perguntando, que vida de merda, né? Que bosta. Pra que a gente casa, então? A gente casa pra ser marido e mulher, a gente casa pra ter um companheiro com a gente. Pra quê? Pra dividir os boletos, né? Porque no final das contas, nesse casamento, eu fui traída. E nem sei porquê, na verdade, talvez porque eu não dava o tanto que ele gostaria que eu desse, talvez porque
sei lá, na verdade nunca me perguntei muito isso, tá, gente? Se por que eu fui traída, eu não sei. Eu nunca, de verdade, eu nunca liguei muito pra isso, porque eu acho que a gente fica anestesiado depois de um tempo, né? A gente, como existiam muitas perguntas que eu não sabia responder, eu acho que isso me anestesiava. E talvez lá dentro de mim eu achasse que eu era culpada disso. Eu achava que a culpa dele estar me traindo fosse minha, porque talvez eu não estivesse fazendo o que eu deveria fazer. Eu não estava sendo quem eu deveria ser para ele. E por isso eu não ligava. Eu não ligava. Mas as coisas aconteceram e por causa da minha carreira, porque que nem eu falei um pouquinho antes, eu gostava muito de cantar, eu era cantora, eu cantava desde dos 7 anos de idade. Talvez aquela disfunção hormonal possa ter me trazido, né? Quem sabe, pode ter sido isso, então, que eu tenha criado a voz que eu criei né? E ter ido para essa parte emocional, digamos assim, da parte artística, de cantar. Talvez eu me expressasse melhor desse jeito. Talvez tenha acontecido por causa disso. Isso é uma coisa que nem eu pensei, tá, gente? Eu vim aqui gravar esse vídeo, falar com vocês, porque espontaneamente, porque eu nem sei, nem fiz, nem pensei o que eu ia falar. Eu tô aqui falando e talvez tirando algumas conclusões que eu nem tinha tirado antes. Essa é uma delas, que pode ter sido por causa disso que eu comecei a cantar, a me libertar desse jeito. E por causa disso, o meu casamento acabou. Porque eu ajudei muito, eu sou daquelas pessoas que quando tá junto, eu quero ajudar. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, sempre fui assim. Eu sempre gostei de estar junto fazendo alguma coisa, algo melhor, algo que pudesse ajudar as outras pessoas. Eu sempre tive isso, desde pequena. E eu sempre me coloquei em segundo lugar nas minhas relações, nas minhas relações de trabalho também, né? Sempre achava que era muito mais importante o que a outra pessoa tinha que fazer do que o que eu tinha para fazer. E então eu fiz tudo o que eu podia para fazer com que aquela pessoa que estava comigo pudesse fazer o que quisesse, pudesse ser quem ele gostaria de ser, digamos assim, trabalhasse naquilo que ele gostaria de trabalhar. Ele era músico também, então eu ajudei nessa parte. E a partir do momento que ele se estabeleceu, que ele estava bem, eu virei e falei assim, agora é a minha vez. Agora eu vou fazer algo que eu gosto, eu vou atrás de ser quem eu gostaria de ser. Porque eu saí da minha casa, eu saí da casa da minha mãe com 17 anos para ser cantora. E eu já estava com 27. Já faziam 10 anos que eu estava fora da casa da minha mãe. E faziam 10 anos que eu não tinha sido cantora. Cantava, casamento, barzinho e tudo mais, mas não o que eu queria fazer de verdade. Não ir por palco com uma música minha, né, com uma banda minha. Eu sempre fui apaixonada por isso. E era isso que eu queria. E não tinha conseguido. Então, quando ele virou pra mim e disse que eu era extremamente egoísta e que eu precisava pensar na família, e que eu estava sendo egoísta porque eu queria realizar o meu sonho, eu percebi que não ia dar certo mais. Eu percebi que enquanto eu estava ali ajudando, enquanto estava indo tudo bem, estava tudo certo. E aí eu terminei o casamento. Eu tinha a minha filha com 3 anos nessa época. E
eu terminei o casamento. E foi um dos períodos, eu digo que foi um dos períodos mais tristes e mais maravilhosos da minha vida. Porque quando eu terminei aquele casamento, eu não só terminei o casamento com ele, mas eu terminei a vida de uma pessoa que existia na minha frente. Que era, desculpa gente, é difícil falar dessas coisas, né? Eu deixei pra trás aquela menina. A menina que não sabia o que queria. Eu deixei pra trás a mulher que não sabia gozar. Eu deixei pra trás a pessoa que deixava todo mundo passar por cima. Eu deixei pra trás. Ela morreu. Junto com aquele casamento. Ela morreu. Ela morreu. Porque a partir daquele momento eu decidi que eu não ia mais ser aquela pessoa. Porque aquela pessoa não tinha vida de verdade. Eu não era amada de verdade. Eu não era querida pelos meus amigos de verdade, porque eu não era eu. Talvez porque eu tivesse um modelo de casamento que nem a minha mãe e meu pai em casa, né? A minha família inteira não era daqui onde eu moro. A minha família inteira é do Rio Grande do Sul. Então, assim, o meu contato com família que eu tive a minha vida inteira foi de férias. Então você imagina, como que é férias? Férias é sempre bom, é sempre legal, tá todo mundo super bem. Dá um arranca-rabo de vez em quando, mas tá tudo bem. E aí você começa a achar que a vida é daquele jeito ali. E eu achei que a minha vida, que estava muito parecida com a vida que meu pai e minha mãe tinham, apesar de brigarem que nem gato e rato a vida inteira, eu achei que era aquilo ali mesmo. E entrei no mesmo esquema. E tive a vida muito parecida com isso também. Nesses 9 anos de casamento. Mas, naquele momento, essa pessoa morreu. E eu comecei a pensar que eu precisava ser diferente. Mas como ser diferente? Como? E uma das primeiras coisas que me veio à cabeça é: eu vou ser quem eu quiser. Eu vou dizer o que eu quiser. E eu vou gozar do jeito que eu quiser. Eu comecei a botar na minha cabeça que quando eu fosse pra cama com alguém, ia ser nos meus termos. Eu não ia mais me sujeitar do tipo, vamos lá, tal, não sei o que, chupa aí. Aqui, farroupilha. Se eu não tô afim, não vou fazer. Meu Deus, mas e aí? Mas e como? Uai, reciprocidade. Entendeu? Se você fez por merecer e me deixou com tesão, querendo chupar a sua rola, eu vou chupar. Mas se não, não vai rolar. Simples assim. E cara, foi muito engraçado, porque assim, no começo, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, porque que nem eu disse antes, cara, eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só sei que do jeito que tava, não tava bom. Eu tava puta da vida. E eu não queria mais ter aquela vidinha de merda que eu tava tendo. Então eu resolvi falar assim, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. E aí eu tenho que ser muito sincera com vocês. Como eu terminei meu casamento, eu comecei a dar mais que chuchu na cerca. Por quê? Porque até então, com 27 anos de idade, eu só tinha dado para 2 homens na minha vida. Eu sei que algumas pessoas podem até ficar pensando assim, mas Bia, eu só tive uma pessoa. A questão não é essa. A questão não é essa, tá? O que eu posso dizer? É que eu tive outras experiências e comecei a entender que não existe um padrão. Não existe um jeito certo de fazer a coisa.
Ah, então quer dizer agora que se eu sempre fizer assim eu vou gozar? Não, não, não é assim que funciona. E a coisa mais louca que eu descobri, que eu só fui, na verdade, descobrir quando eu já estava novamente casada, porque eu casei, né, em 2011, eu casei com o meu atual marido. Então eu passei um tempo ali solteira, e quando eu casei, eu comecei a descobrir o que era me respeitar como pessoa na cama. Me respeitar como pessoa na hora de gozar. E eu comecei a descobrir que quanto mais egoísta eu era, mais eu gozava. Eu comecei a perceber que eu não precisava ser uma outra pessoa. Que eu não precisava ficar ali realizando todos os desejos que o meu marido tinha. E que era muito melhor quando eu realizava os meus desejos. Foi aí que eu comecei a gozar que nem uma louca. Não existia mais uma transa onde eu fingisse um orgasmo. Isso começou a acontecer desde o momento que eu saí da minha relação. A hora que eu parei, que eu saí do casamento, essa foi a primeira coisa que eu prometi. Falei, nunca mais eu vou fingir um orgasmo. Doa a quem doer. Muitas vezes, inclusive, aconteceram. Eu vou contar muito sobre essas transas, digamos assim, né? E o que aconteceu em detalhes e tal, em outros vídeos, porque tem bastante coisa pra contar. Mas aqui, o mais importante é... Cara, não tinha mau tempo. Rolava. Não gozei, a pessoa chegava e falava, e aí foi bom? E eu, mais ou menos eu não gozei. E rolava uma incomodação muito grande. Por quê? Porque às vezes o cara que eu tava achava que ele era a última bolacha do pacote. E achava que ele era o garanhão que fazia todo mundo gozar. E aí eu não gozava. E ele ficava assim, mas como assim você não gozou? Mas então... E aí é engraçado, por quê? Porque os caras começavam a me perguntar. Mas e por quê? Mas isso? Mas aquilo? Mas aquilo outro? E aí eu comecei a falar. Em alguns momentos, rolava uma segunda vez. E aí, né, com gente que valia a pena, tá, gente? Porque tinha uns que eu nem falava nada. Dava boa noite, beijo, não quero te ver nunca mais, porque era um negócio que não tinha precedente. Então, fila anda, vambora, para. Não... Tem gente que não vale a pena gastar o tempo, sabe? Pois é. Então, isso. Mas algumas pessoas eu até conversava. E valia a pena, né? Chegar, falar e tudo mais. Eu lembro especificamente quando foi a primeira vez que eu consegui gozar com uma pessoa junto comigo, né? Eu gozando com alguém junto comigo. Porque assim, gozar sozinha, eu gozava. Horrores. Todo dia, inclusive, certo? Porque eu sou dessas. Mas, quando eu tava com alguém, isso não acontecia. Era muito difícil acontecer, né? O cara tinha que ali fazer um belo serviço, um belo sexo oral, e olhe lá. Às vezes era muito legal, mas no final das contas eu não gozava. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu falava assim, cara, não é possível. Eu não quero simplesmente ter uma relação e acabar com um tesão, um desejo que está acontecendo ali naquele momento. Não é esse o lance. E eu não consegui, né, durante todo o meu trajeto ali, solteira, antes de me casar novamente, eu não consegui gozar com as pessoas
se eu não tivesse fazendo, por exemplo, né, fazendo alguma coisa, tipo me masturbando junto, ou fazendo a pessoa realmente ir pelo caminho, e basicamente eu conseguia fazer isso só com sexo oral. Com penetração, nunca. Tipo, nunca aconteceu, certo? E isso era algo que me incomodava muito. Demais, me incomodava demais. E quando eu conheci meu marido e a gente começou a ter o nosso relacionamento, eu comecei a sentir a necessidade de conseguir gozar com ele, né? Eu nunca fingi um orgasmo com o meu marido. Tanto que, de vez em quando, ele até fala pra mim assim, que eu sou muito difícil, né? Porque tem dias que eu viro pra ele e falo assim, olha, eu não tô afim, mas vamos lá. E aí a gente vai e tal, e ele, cara, ele vai lá, e ele trabalha, ele faz, e não sei o quê. Aí eu viro, bato no ombro dele e falo assim, ó, vamos lá, porque eu não vou gozar. Por quê? Porque eu descobri que se eu não quero gozar, não pode descer o papa, que eu não vou gozar. Entendeu? E isso vale pra você também. Não interessa. A única pessoa que tem poder em determinar se você vai ou não gozar é você. Isso é muito legal. Esse é o nosso superpoder. Apesar de parecer uma bosta, porque a grande maioria não consegue gozar, isso é verdade. Tem inclusive pesquisa na Organização Mundial de Saúde botando que a mulherada não goza. Não goza. Mas a gente não goza também se a gente não quiser gozar. Então, por causa disso, eu comecei a fazer algumas tentativas. Eu comecei a querer gozar. E aí comecei a entender o que eu gostava, o que eu de verdade gostava. Eu comecei, e não foi essa história, tá? Não teve nada desse negócio de, ai, toca aqui, faz não sei o que, usa o brinquedinho não sei o que lá. Cara, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com o que eu tinha dentro da minha cabeça, com aquilo que eu queria de verdade. E é muito louco porque eu comecei a resgatar algumas coisas que eu tinha visto lá quando eu tinha 7 anos de idade, que foi quando começou a aflorar o meu desejo, né? O tesão, por exemplo, que foi lá naquela época. Eu lembro até hoje de uma cena, muito forte, aliás, e que, gente, é o seguinte, eu não curto sem rabada não, tá? Esse negócio de dar o cu pra mim é difícil, não é fácil, tem que ser com muito amor mesmo, e não é todo o tempo, não é toda hora. Já fiz, foi legal, às vezes foi uma bosta, mas assim, a questão é que eu comecei a lembrar de uma cena que eu tinha visto numa minissérie da Globo com a Lucélia Santos. Dá uma olhada, olha como isso é velho. Lucélia Santos fazendo uma minissérie do Nelson Rodrigues. Bonitinha, mas ordinária. E aí tem uma cena dela sendo enrabada por um negão que parecia um armário, entendeu? Ela presa num poste, chovendo, caindo canivete, e ela pedindo pro negão comer o rabo dela. E cara, hoje em dia, na verdade, falando isso, pode até parecer um absurdo, mas na época, como eu era uma criança, sei lá porquê, eu achei aquilo aquilo foi algo que me despertou sexualmente. Sabe quando você tem o pensamento de alguma coisa sexual e você sente aquela vontadezinha, aquela coceirinha assim,
aquela, sabe? Eu tive isso naquela época. E cara, foi muito engraçado, porque eu não lembrava disso, sei lá, nesses 40 anos da minha vida. 30 e poucos, né? Porque eu tenho 43 agora, então desses 30 e poucos anos da minha vida, eu não lembrava disso. E o que aconteceu no final? Eu comecei a entender que existiam alguns pontos dentro da minha cabeça que faziam com que eu tivesse muito mais tesão e muito mais vontade de estar com meu marido. E eu conseguia gozar. É claro que eu não sou uma pessoa que goza com penetração, tá? Vamos deixar isso bem claro. Existem mulheres que gozam com penetração e mulheres que não gozam com penetração. E esse negócio de, você tem que estimular não sei o que, você tem que fazer o exercício não sei o que lá pra ficar com a buceta podendo jogar até uma bola de ping-pong. Isso aí é história. Tem gente que não vai gozar com esse estímulo, entendeu? Tem mulher que tem um clitóris que é do tamanho de uma ervilha. Eu sou essa mulher, eu tenho um clitóris do tamanho de uma ervilha. É uma bosta. Por quê? Porque o estímulo pra mim, ele não consegue acontecer direito. Então eu vou precisar me masturbar enquanto eu estiver transando. Não vai ter jeito, certo? Eu posso sim usar um vibrador, eu posso usar a minha própria mão, meu marido pode me ajudar, e isso rola. E todas as vezes que eu estou a fim de gozar e que eu faço toda a minha fantasia funcionar na minha cabeça, eu gozo. E às vezes gozo mais rápido do que ele espera que eu goze, certo? Porque a gente gosta de transar, né? E que a gente fica um tempo ali transando, né? E às vezes eu acabo gozando mais rápido do que eu deveria, digamos assim. Então hoje aqui acontece ao contrário, né? Todo mundo reclama aí que às vezes o cara que goza muito rápido e você fica na mão. Aqui de vez em quando eu deixo literalmente o meu maridinho na mão. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque isso também já aconteceu com ele, já aconteceu comigo. Então a gente vai vivendo e vai fazendo a nossa vida sexual, digamos assim, muito bem, obrigada por causa disso. Mas o mais importante é entender o que eu consegui destravar da minha vida. O que eu consegui entender que dentro de mim existe uma mulher que é muito mais bonita do que eu achava que era. Existe uma mulher que hoje eu tenho orgulho de ser. Hoje eu me orgulho de ser quem eu sou. E hoje eu sou exatamente quem eu queria ser. Quando eu terminei a minha relação, eu matei uma pessoa que estava ali, vivendo a vida junto comigo. E a partir daquele momento, eu comecei a criar quem eu gostaria de ser de verdade. Que, na verdade, eu não criei, eu simplesmente deixei ela aparecer de novo. Tem gente que fala assim, a Bia é muito boca suja. Minha mãe me acha uma boca suja terrível, porque eu falo palavrão mesmo. Isso não é elegante, não é do jeito que deveria ser. Mas eu sou assim. Eu sou assim. E hoje as pessoas me respeitam, mesmo sendo assim. Por quê? Porque eu não sou uma mulher que fala palavrão. Hoje, eu sou uma mulher que tem uma carreira, que trabalha, que tem filhos e que está muito bem na vida
e que tá muito bem na relação, mesmo falando palavrão. Então, nada do que a gente tem dentro da cabeça da gente precisa ser eterno e precisa ser o que nós somos de verdade. Não é assim que funciona. Você pode ser uma pessoa diferente, você pode ser melhor do que você é, você pode ser uma mulher que goza, sozinha ou acompanhada, se você quiser, e principalmente acompanhada. Porque gozar com alguém que você realmente ama, com alguém que está ali do teu lado, que está ali tocando a vida com você, pode ser o bem mais precioso que você tenha na sua vida. Porque parceria não é fingir para o outro que você gostou. A gente não deve fazer isso. Fingir um orgasmo é uma das coisas que mais minam um relacionamento. Fingir um orgasmo vai causar marcas, cicatrizes, que talvez você nunca consiga se desvencilhar delas. E para que fazer isso? Eu consegui de verdade arrumar um jeito para me desvencilhar de tudo isso. E hoje sou uma pessoa muito melhor por causa disso. Ser uma mulher que goza com o meu marido me transformou numa mãe melhor, me transformou numa profissional melhor. E mais do que tudo isso, mostrou para mim mesma que eu posso ser quem eu sempre quis ser. Ou que nem diz o meu grande mentor, Bruno Gimenez, eu consegui ser quem eu nasci para ser. Sem vergonha, sem obstáculo, sem máscara. Eu sou eu mesma, do jeito que eu sempre quis ser. E isso não tem preço. E querendo ou não, conseguir gozar a hora que eu quero me facilitou muito para que eu chegasse nesse ponto da minha vida. Porque eu consegui entender de verdade quem eu era e o que eu gostava, o que eu gosto, o que realmente me dá prazer na vida, sem fingimento. Então, se você hoje está aqui e se você ficou até o final aqui do vídeo, agradeço muito pelo seu tempo. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque eu vou poder te ajudar de alguma maneira. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa jornada em que eu vou ajudar você a chegar lá em 5 minutos com seu companheiro. Porque essa é a melhor promessa que eu posso fazer para você. E eu gostaria que você fizesse um grande favor para mim. Que você enviasse esse vídeo para outras mulheres que você sabe que precisam disso também. E eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, para que você pudesse receber outros vídeos meus que vão falar sobre vários outros assuntos. Esse aqui foi a minha história. Eu queria que você tivesse pelo menos um vislumbre de onde surgiu tudo isso. E é muito importante que eu mostre para você que eu sou uma pessoa exatamente igual a você. Eu também tive meus problemas, eu também tive meus perrengues, mas eu consegui chegar lá. E por causa disso, com certeza a gente vai ter muito o que conversar e com certeza eu vou ajudar você também a chegar lá. Então, um beijo pra você e a gente se encontra no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!